Hoje nós começamos o segundo episódio desse novo quadro aqui no canal, onde eu compartilho com vocês uma lista de diretores e diretoras incríveis que vocês podem colocar na lista de vocês para conhecer, ou então, caso vocês já conheçam, para que vocês aprofundem esse amor por esses diretores e diretoras. Eles são artistas importantíssimos na construção de todos os filmes, são os autores por trás dos filmes muitas vezes, ainda que não em todos os projetos, é claro, e é sempre um prazer falar sobre eles aqui, porque eu acho que a gente aprende muito com os filmes deles e geralmente são filmaços. É o que eu espero trazer para vocês nessas listas aqui, só filmão. Vamos lá. O primeiro filme da lista é Um Corpo que Cai, o famoso Vertigo, do Alfred Hitchcock. Esse é considerado por muitas pessoas como o melhor filme do Alfred Hitchcock e está na lista do melhor filme de todos os tempos de muitas pessoas, de muitos críticos por aí. É um filme amado por vários diretores, porque justamente é um filme que reúne tudo que é de melhor no universo que Alfred Hitchcock construiu na sua filmografia. Nós temos uma investigação, nós temos mortes, nós temos uma paixão completamente estranha e revelações surpreendentes conduzidas por um mestre, o mestre do suspense. Nós temos a construção de um diretor que não só dominava a linguagem cinematográfica, mas também que buscava o tempo todo esticá-la. É um tipo de diretor que, por exemplo, convidou o Salvador Dalí para realizar a parte dos sonhos em um dos seus filmes. Então, era um diretor também interessado em entender até onde podia se esticar a linguagem cinematográfica, até onde poderia ser levada, essas possibilidades do cinema. O Hitchcock é formado em engenharia, então era um homem muito interessado em entender os processos e as possibilidades de como ele poderia manipular a nossa experiência. E é justamente isso que ele faz muito bem em Um Corpo que Cai. E eu recomendo muito esse filme, galera. Esse filme tem várias cenas memoráveis que inclusive quero analisar em breve aqui no canal. O próximo filme é o Harakiri, do Masaki Kobayashi. Esse é um filme que vocês vão me ver recomendando cada vez mais aqui no canal, porque é um dos meus filmes favoritos. É um filme que eu sei que nem todo mundo conhece, é um filme menos comentado, é um filme mais antigo, de 1962, mas na minha opinião é uma das melhores construções e apresentações de uma história que eu já vi na minha vida. É um dos melhores desenvolvimentos de história e também de criação de atmosfera e de momentos memoráveis. É um filme que retrata a época dos samurais, onde muitos que perdiam as batalhas viravam samurais à beira da fome e da pobreza. Isso porque apenas os clãs vitoriosos ficavam com todo o poder e com todas as possibilidades. É um universo realmente onde o perdedor sai humilhado e deixado para a morte. E uma das formas honrosas da morte entre os samurais era justamente o Harakiri, onde o samurai cometia o suicídio com sua própria espada enfiada no seu estômago. E aí é dentro desse universo que nós temos essa construção. É uma história que eu não quero entrar em tantos detalhes assim, pessoal, porque de fato a experiência vale muito a pena. Fica aqui a minha recomendação para vocês. O próximo filme é o Rashomon, do Akira Kurosawa, um filme também muito lembrado por como a sua história é contada. Aqui nós temos o mesmo caso, a mesma questão sendo apresentada pelo ponto de vista de personagens diferentes, e é justamente assim que o Akira Kurosawa conseguiu construir um dos seus melhores filmes, um filme que realmente mostra o poder, de uma narrativa sendo contada várias vezes, é a mesma história, só que com pontos de vista de personagens diferentes que trazem novas informações para o público a cada comentário novo. Isso muda como nós observamos o caso, muda como nós observamos aquela questão toda. É uma estrutura muito parecida com a de um júri observando um julgamento e cada uma das pessoas que traz a sua versão, e a partir desse acúmulo de informações nós tomamos nossas próprias decisões. É genial, é uma coisa que realmente fica marcada na nossa cabeça. É um filmaço, recomendo para todos vocês. O próximo filme é O Acossado, o famoso Breathless, do Jean-Luc Godard. Um filmaço, um filme marcante em toda a história do movimento da Nouvelle Vague. É um dos filmes que mais movimentou a história toda do cinema, justamente por como ele esticou, movimentou, chacoalhou a linguagem cinematográfica nesse filme. Ele fez diversos testes, ele quebrou diversos padrões, faz diversos comentários. É realmente um diretor, era o filme de estreia do Godard. Isso é uma loucura pensar, porque foi realmente um filme marcante. Godard que se provou um diretor muito produtivo, tem muitos filmes dentro da sua filmografia, estava interessado em experimentar. Antes de virar diretor, foi crítico,
crítico, né? Um dos críticos super importantes da Cahiers du Cinéma, que é a revista de crítica mais conhecida, assim, né? Em toda a história do cinema. E ele, quando foi começar, realmente não estava interessado em fazer mais do mesmo. Pelo contrário, estava interessado em trazer novas possibilidades para a linguagem, explorando realmente as possibilidades, testando muitas coisas. Ele depois veio a fazer filmes sem qualquer tipo de roteiro e, enfim, é um diretor que gostou muito de experimentar, mas que sempre soube utilizar todo o conhecimento, toda a base teórica que ele tinha em todos os seus anos analisando filmes, fazendo críticas. Ele soube utilizar isso para quando ele foi apresentar uma proposta diferente. Não é um daqueles casos em que ele quis trazer algo mais original sem ter conhecido tudo que já tinha sido feito antes. Pelo contrário, ele faz misturas, faz combinações, onde é perceptível o quanto o diretor bebeu da literatura e também da história do cinema, fazendo diversos comentários o tempo todo. Antes de falar do próximo diretor, eu quero convidar você para conhecer o Além do Frame, que é o meu curso de cinema. O Além do Frame é um projeto que eu desenvolvi para compartilhar com vocês todas as coisas que eu aprendi até aqui nos meus estudos de cinema. Conversando muito com os meus inscritos e inscritas, eu fui percebendo não só o quanto nós somos apaixonados pelo cinema, mas também o quanto queremos aprofundar essas questões, né? E muitas vezes nós não sabemos por onde começar. Eu bati muito a cabeça lá atrás para aprender as coisas que eu aprendi hoje e eu quero compartilhar elas com vocês no Além do Frame, onde eu construí uma metodologia para compartilhar como as histórias são construídas, por que elas funcionam, como os personagens são desenvolvidos, por que eles funcionam também e, é claro, como grandes diretores e diretoras e todos os outros artistas por trás de um filme utilizam a linguagem cinematográfica e as possibilidades de uma narrativa sendo bem construída para contar uma história para todos nós, para envolver o público e nos deixar completamente imersos naquele universo. E é claro, esse curso nunca estaria completo se eu não capacitasse você para fazer as suas próprias análises, para desenvolver o seu próprio olhar técnico e também para poder usar essas ferramentas futuramente para construir suas próprias histórias. Afinal de contas, a base é sempre muito importante para a gente poder desenvolver e contar histórias para envolver o público. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, onde vocês vão encontrar um vídeo em que eu explico tudo que vocês terão dentro do Além do Frame. Será um prazer te encontrar por lá. Bora falar do próximo diretor agora. O próximo filme é o Faça a Coisa Certa, do Spike Lee. Esse que é um dos diretores mais interessantes do seu tempo, um dos diretores mais importantes também do seu tempo. O Spike Lee sempre construiu nas suas narrativas, e nesse filme aqui não seria diferente, o questionamento da realidade à sua volta. Eu já falei aqui no canal quando o Spike Lee questionou na escola de cinema a importância do filme Birth of a Nation, que é um filme extremamente importante do ponto de vista da linguagem cinematográfica, mas que também é um filme racista por definição. A Ku Klux Klan é colocada como heroína dentro desse filme e o Spike Lee não aceitou isso, ele não aceitou essa realidade e trouxe isso para toda a sua filmografia. E em Faça a Coisa Certa, esse é o grande design do filme, né? Esse questionamento. Recentemente nós tivemos filmes como Infiltrados na Clã, por exemplo, onde ele trouxe ainda mais esses comentários que estavam presentes desde a sua época de estudante e hoje ele é professor. Eu fiz o curso dele no Masterclass, aprendi muito com o Spike Lee. É um diretor fundamental e eu vou falar muito mais dele em breve aqui no canal, fiquem de olho. O próximo filme que eu quero recomendar pra vocês é o Metrópolis, que é o filme mais conhecido do Fritz Lang. Eu recomendei já mais de uma vez aqui no canal o filme M, o Vampiro de Düsseldorf, que é o meu filme favorito do diretor, mas de fato ele era um visionário, de fato ele conseguiu fazer algumas coisas que marcaram a história do cinema e Metrópolis é um filme super conhecido. O que eu acho mais impressionante nesse filme, na experiência, né, de assistir esse filme, ainda que seja uma experiência muito diferente, né, eu adoro ir assistir filmes mudos, filmes antigos, justamente para não só perceber o quanto a linguagem do cinema já foi para um lado, para o outro, mas também o quanto essa linguagem que nós vemos hoje, os grandes filmes, os grandes diretores que nós vemos hoje, eles aprenderam tudo sobre a linguagem lá nos filmes mudos e em Metrópolis isso é muito perceptível também. É um blockbuster, digamos assim, o seu escopo é gigantesco, mas é um filme que influenciou e influencia até hoje os grandes filmes que nós vemos sendo realizados, onde você tem aquela construção de uma narrativa clássica só que dentro de um escopo e de uma ficção científica brilhante, né? Então é um filmaço para se acompanhar, é uma experiência única que se você não teve ainda, eu super recomendo, não se acanhem. Os filmes mudos, eles são uma coisa em si, são uma experiência em si, é claro, ainda mais que hoje em dia nós estamos muito acostumados com o audiovisual, né, com o áudio e o visual conectados o tempo todo, mas o cinema mudo é fonte de experiências impactantes e memoráveis e Metrópolis obviamente é uma das grandes delas. O
próximo é A Aventura, do Michelangelo Antonioni. Esse é o meu filme favorito do Antonioni, ainda que eu seja um grande fã de toda a trilogia e do filme Blow Up. A Aventura foi um filme que me levou para uma experiência surreal. Foi uma experiência, assim, que eu realmente saí completamente impactado do filme. É difícil descrever o que o Antonioni se propunha a fazer nos seus filmes. É um diretor realmente muito autoral, que influenciou bastante a Nouvelle Vague e que tinha interesses e debates dentro dos seus filmes fenomenais. Dentro de uma entrevista, ele dizia que não estava tentando fazer o melhor filme possível, mas sim tentando fazer o melhor que ele poderia dentro daquele momento. Era um diretor que de fato estava explorando as possibilidades do cinema enquanto fazia cinema. Em Aventura nós temos um grupo de amigos, entre eles um casal, que vão fazer uma aventura ali dentro de uma ilha na Itália, um passeio comum como muitos outros que eles já fizeram. Uma das pessoas que estava ali, a protagonista, diga-se de passagem, desaparece. E a partir daí, nós temos a sua melhor amiga e o seu namorado procurando por ela. As coisas ficam bem estranhas quando esses dois começam a sentir uma atração gigantesca um pelo outro. E como esse filme é construído, o tempo desse filme, o ritmo desse filme é algo único, é único. Eu nunca vi, e acho que nunca vou ver, um filme como A Aventura. Eu acho que essa é a beleza dos filmes do Antonioni. Eles têm uma característica única. É como se eles, de fato, fossem a única unidade daquela história e de como ela foi contada. Ainda que a gente esteja acostumados, né, a ver a mesma história sendo repetida várias e várias vezes, de formas diferentes, mas a gente sempre possa entender ali. Eu sinto que o Antonioni, ele tinha essa particularidade. Só o Antonioni poderia fazer um filme como A Aventura. É um dos meus filmes favoritos e recomendo para vocês. É uma experiência que você precisa ir para, de fato, mergulhar nela. É imersiva, mas a recompensa é gigante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista, pessoal. Como vocês podem ver, são diretores ao redor do mundo todo. Como eu disse, espero fazer mais episódios desse quadro aqui no canal, onde a gente possa de fato falar sobre esses grandes artistas. Sempre tô compartilhando artistas que mudaram o meu olhar de alguma forma, tá, pessoal? Então eu espero que isso aconteça com vocês também e a gente se encontra no próximo episódio.